eu sou bolsonarista, por quê? Eu vou seguir o que a Naná disse. Hoje, ser bolsonarista gera uma confusão. Você é bolsonarista porque você gosta do Bolsonaro? Não. Quem gosta do Bolsonaro é a Michelle, né? Eu gosto do que ele acredita e o que defende. A ideologia. A ideologia do que o que ele defende e o que ele das maneiras que ele até que ele coloca. Em algumas eu acho que está meio passado, mas eu acredito no bolsonarismo. Ou Tá, seja, mas espera aí, você acabou de falar que você acredita nele, mas que algumas coisas estão passadas. Então você não acredita 100%. Não, eu acredito 100% no que ele acredita e defende. Às vezes ele tem algumas situações que ele toma que eu acho que poderia ser de maneira diferente, né? Mas sou bolsonarista de raiz desde 2013, quando ele fez um vídeo lá e onde estava a Maria do Rosário falando sobre... Mas o que é isso? Mas o que é isso? O presídio de Pedrinhas. E eu, a partir dali, passei a acompanhá-lo e fui o primeiro bolsonarista da minha família. E levei todos os outros. Cláudio, eu não sei se você acompanhou o programa A Tia Pode, sexta-feira passada. Naná Bottom entrevistou Roberto Requião, ex-senador, ex-governador, ex-prefeito, e ela fez uma pergunta no final do programa para o Roberto Requião, ela não fez uma pergunta, ela fez um comentário, né, que ela não concordava, né, com algumas falas dele, né, e ele olhou para ela e falou que ela não era de direita, que ela era de esquerda. Né? E agora eu pergunto para ela o seguinte: nós sabemos que você é de direita, Naná, nós sabemos a tua luta, nós sabemos as tuas caminhadas, e as pessoas até podem tentar rotular você, mas nós sabemos que a Tia Pode é um grupo que defende muito o conservadorismo. Mas eu, na minha insignificância, né, com mais de 3 décadas da política, então não entendo muito sobre política, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, Naná. O que significa, eu quero saber a diferença, bolsonarismo e conservadorismo? Bom, bolsonarismo, as pessoas que se dizem bolsonaristas, como eu, nós acreditamos nos princípios Deus. Primeiro, nós somos cristãos, nós acreditamos em Deus. Nós acreditamos que a família deve ser cuidada e preservada originalmente como na Bíblia. Nós queremos fazer com que nossa pátria cresça, prospere, tá? E queremos estar livres economicamente, livres na parte religiosa. Nós queremos ser livres para fazer o que quiser. Então, isso é ser bolsonarista. Tá? Conservador, não tem como você soltar um do outro, porque conservador, a gente quer conservar o que é de bom, mas isso não quer dizer que a gente não aceite nada novo, tá? Porque às vezes as coisas precisam tomar um ritmo da modernidade, porque é como você falou, o Requião falou, você é de direita e de esquerda. Requião, com todo o respeito que eu tenho à história dele, ele foi um bom governador. Está sendo gravado ainda, Naná. Está sendo gravado. Mas o Requião, ele acredita na esquerda de 1975, 1980. Todo mundo acreditava naquela esquerda. Por quê? Porque o marketing era muito bom. Né? E se a esquerda fosse aquela esquerda de 1980, estava bom, mas não é mais. Só que ele ainda vive naquele tempo. Então, eu não vou discutir com ele sobre esquerda e direita. Né? Ele é um senhor de 84 anos, fez o trabalho dele já, respeito o trabalho que ele fez, tá? Mas ser de direita, conservador hoje, é diferente. Porque a gente quer proteger as crianças da confusão de ideologias de gênero. Nós queremos viver a nossa liberdade de acreditar em Deus ou na religião que a gente quiser. Ninguém tem que dizer, isso aí está errado, ou isso está... Não. Nós queremos ser livres, nós queremos cuidar da nossa família e
do jeito que a gente quer. Nós não queremos que o Estado diga como nós devemos educar nossas crianças. Naná, nós tivemos, há algumas semanas atrás, um programa teu, né, que se tornou uma polêmica dentro de Curitiba. Teve um trecho da sua entrevista com o vereador da cidade de Curitiba, João Bétega, que uma fala dele em seu programa fez com que seus assessores o abandonassem e o MBL o expulsasse. Que sorte a dele. Tá. Do partido dele? Com certeza. Do MBL ou do Bétega? Do Bétega. Tá. Agora eu vou te fazer a seguinte pergunta. E eu vi, acompanhando as suas... Eu quero um comentário depois do Cláudio, que eu falar isso, né? Eu vi em suas redes sociais você saindo em defesa do Bétega, você esteve reunida com o Bétega, falando, hashtag estamos com o Bétega, estamos juntos com o Bétega. O Bétega veio aqui, né? E no meu programa, ele falou, eu perguntei para ele, você é bolsonarista? Está gravado, está no YouTube. Uhum. Ele falou assim, não, eu não sou bolsonarista. Eu já falei uma vez que eu não era bolsonarista. Eu não sou bolsonarista, primeiro, porque bolsonarista não é uma ideologia. Bolsonaro é uma pessoa. Hoje eu sou um parlamentar. Ele não é parlamentar. Ele tem uma ideia, ele defende alguns princípios, mas ele não é uma regra. Isso foi falado, está gravado. Sim. Né? E ele falou, eu defendo os meus pensamentos, a minha ideologia, e muitas vezes concordo com o jeito do Bolsonaro. E Bolsonaro não é ideologia. Ideologia, ela é conservadora. O conservadorismo, ele é uma ideologia. O bolsonarista é uma pessoa. E eu não vou endeusar uma pessoa que tem as suas ideias. Eu posso concordar com as ideias dele. E eu não concordo com o bolsonarismo e concordo com o conservadorismo. Né? Então, você acaba de me explicar realmente por que você é bolsonarista. Cláudio, nós sabemos também, junto com a Nadá, que vocês defendem o mesmo lado da moeda. E somos né? amigos. Muitas São vezes amigos. a gente não concorda com algumas coisas, mas nós somos amigos. A democracia é isso, né? Mas o que você fala, essa fala, por exemplo, a Naná é bolsonarista, né? O João Bétega não é bolsonarista. Você é bolsonarista, mas não concorda também com muitas coisas que foi a fala, querendo ou não, do João Bétega, que também não concorda, que aceita algumas coisas do Bolsonaro, mas também não aceita. E a gente fala em esquerda. Eu tive aqui, eu não vou falar o nome da pessoa, não vou expor, vocês conhecem, amigo de vocês. Ele esteve aqui e falou sobre a direita e a esquerda, né? E falou que a esquerda ela é conduta. Né? Se pergunta o que é esquerda. A esquerda é conduta, é a falta de honestidade, é a favor do vandalismo, é a favor da briga, é a favor da confusão, é a favor dos esquemas, é a favor dos acordos. Contra a polícia. O que você tem a dizer de tudo isso, Cláudio? Tá, eu vou partir do princípio que eu sempre falo, tem que ter um princípio. Qual é a diferença entre eu não sou Bolsonaro, eu sou bolsonarista? Qual que é a diferença? Há muito tempo atrás, no tempo de Getúlio, se dizia que você era getulista. Sim. O que era isso? Você acreditava nos conceitos que Getúlio levava com ele e pregava. No nosso conceito, nós somos bolsonaristas porque nós seguimos os conceitos de que o nosso líder, que hoje da direita, que é um líder de expressão, inclusive ao nível mundial, até o Papa esses dias falou no nome dele, o novo Papa aí, né? O Leão XIV. O que acontece? Nós seguimos os conceitos dele, que ele nos trouxe a mais do que nós já tínhamos. Veja bem, então eu sou bolsonarista. O que eu entendo é que as pessoas estão confundindo em você ser um seguidor do Bolsonaro e ser um seguidor dos conceitos do Bolsonaro. Eu sigo os dois. Eu acho que ele é um presidente que foi relevante para o Brasil, foi extremamente positiva a gestão dele,
né? Então, Com ele tudo como que ele homem... passou. Exatamente, ele como homem, como presidente, como dirigente de um país, foi fantástico, ao meu ver. Algumas pessoas são contra, e eu não vou... O que eu digo que às vezes eu não concordo? É a maneira que é só colocada, mas o que ele coloca, o que ele prega e o que ele acredita é a mesma coisa que nós. Quanto ao conservadorismo, veja bem, essa palavra ela é muito dura. Porque no dicionário, conservadorismo, o conservador é quem não quer mudar, quem não aceita mudar, quem não aceita evoluir. Não é isso. É assim como a esquerda hoje tem o progressismo. Onde é que está o progressismo? Ou pessoas progressistas que ainda acreditam em Marx de 1845, né? Que acredita... que acredita ainda aí da escola de Frankfurt, que acredita nesses... Cara, e onde é que está o progressismo onde você puxa uma ideologia de 1845 de um cara que tinha problema familiar e coisa e se dizem progressista? Não, então, aí a gente leva o rótulo de conservadorismo. Não, nós somos conservadores em alguns aspectos. Nós acreditamos em, como disse a Naná, na família, que temos direito a uma religião e acreditar. Você acha que todos de direito pensam como você? Não. Nós temos aí deputados respondendo, deputados que se dizem de direita respondendo a muitos escândalos. A direita, ela é um direito seu, como já se diz, é um direito ser de direita. Não quer dizer que você tenha que ser exclusivamente um cara certo. Veja bem, eu sempre falo, as instituições, elas são feitas para ser perfeitas. O que acontece é que os homens mudam. A direita, ela para levar alguns conceitos que nós acreditamos que é família, liberdade em primeiro lugar, certo? Porque quando você tira a liberdade do ser humano, onde você tira o direito de ir e vir, de ele pensar diferente, é como disse a Naná agora há pouco, eu e a Naná podemos em alguns assuntos pensar diferente. E nem por isso nós deixamos de ter a mesma linha de conduta. Então não existe o nananismo e não existe o claudismo. Não. Sim, não. só existe o bolsonarismo. Não, agora uma pergunta é o seguinte, Naná e Cláudio, me respondam. Se hoje morre o Bolsonaro, o que acontece com o bolsonarismo? Os conceitos permanecem. Os conceitos permanecem. Nós são não valores, estamos falando. É são por isso que eu te são falo. Valores. É por isso que eu te falo. Nós não somos Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um cara só. E eu não gosto só do Bolsonaro, porque quem gosta do Bolsonaro é a Michelle e os filhos dele. Eu tô gostando porque tem um espectador lá fora, Sim, Luan Azevedo. O Luan tá ali. O Luan Azevedo, Não, ele tá se partindo de rir. E o pior é que... O pior que... Tá doido pra vir aqui. Pode vir. Esse cara sempre muito bem-vindo. E tá até um programa que eu participei, mandei para minhas irmãs. Tá barbudo. Os caras ficaram elogiando. É companheiro, tá barbudo. Companheiro. Aí as minhas irmãs ficaram elogiando o Luan. Eu falei, escuta, vem cá, eu que tava Quem no que ficou programa, elogiando o Luan? As minhas irmãs. As tuas irmãs ficaram elogiando o programa. Eu vou assistir o programa lá do Luan, porque eu mandei para elas. E o cara é bom. Falei, bom cambal. Ele é de esquerda, é PDT. Olha. Porque ele é de esquerda e PDT, ele não pode ser bom. Claro. Olha o símbolo, olha lá. É do que diz os conceitos. É o que a gente tem de conceito. Então, o que eu repetindo aqui, ó. A direita e ter gente boa, veja bem, às vezes nós temos 5 dedos na mão, nenhum são iguais. Você tem uma família inteira e nem todos às vezes, companheiro, só tem 4. 4. 9 no total. E aí o que acontece? Então o que eu digo? O conceito de direita são os mesmos. Eu e a Naná temos os mesmos conceitos. Podemos pensar em algumas coisas diferentes. Mas o conceito principal, Deus, pátria, família e liberdade serão sempre os mesmos. Você é estudioso da política, Cláudio? Não sou estudioso, na realidade eu sempre vivi muito, sempre gostei muito de política. Como eu te falo, em 82, na virada de... Você leu já sobre Marx? Quem? Sobre Marx? Já. Tá. Marx não tem ninguém de direita que gosta que não leia sobre Marx. Sim. Né? Então, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, você acha que o bolsonarismo
ele pode ser comparado, porque o Marx é realmente uma ideologia. Sem dúvida. Você acha que o bolsonarismo ele pode ser comparado a esse mesmo nível de adoração, de seguimento? Não, deixa eu te falar aqui, ó. Vamos separar. Porque o marxismo ele é uma ideologia e que é estudada. Sem dúvida. Ela é estudada e tal. O bolsonarismo, você acredita que ele chegue a ser olha lá, Lula, ele chega a ser uma ideologia que possa ser estudada? Nesse caso, assim, ó, estudar o que já tá evidente é mais difícil. Por que se estuda tanto Marx? Porque Marx veio de um conceito, trouxe um conceito de sociedade onde quase é impossível dar certo. Então, o que acontece? Isso foi provado em todos os países que tentaram esse tipo de conceito. E o que acontece? Historicamente, hoje o bolsonarismo não é fruto de estudos ainda, porque é um conceito geral. Sim. É um conceito muito amplo. O Marx ele muda todos os conceitos da sociedade normal, natural. Historicamente, não tem como você dizer... E Marx não foi sozinho, né? O conceito de esquerda de Marx não veio só dele, veio também como... Agora me fugiu o nome dele. Frederic. Não, não me fugiu. Eles foram em dois, porque Marx não tinha condição de se manter. Foi mantido por um amigo dele, que agora me fugiu o nome. Mas eu no caminho vou lembrar. É diferente. No futuro, quem sabe, o estilo bolsonarista, o estilo Bolsonaro pode ser estudado. Agora, hoje, o conceito é muito normal. É um conceito que nós só não colocávamos em prática. Mas qual a diferença? Nós sempre, mesmo não tendo Bolsonaro, mesmo não sendo bolsonarista, a família sempre existiu. Ela vem da pré-história, a sociedade, ou seja, o provedor, o homem, né? O gerador de resultados, o homem, a mulher como mãe, provedora e cuidadora, né? Então, cientificamente ou biologicamente, historicamente, sempre existiu a família. A sociedade foi criada a partir do quê? A partir da célula mãe, Sim. que é a família. Deus, é o homem e a mulher. Exatamente. Deus mesmo... Aí as coisas mudaram. Exatamente. Não, para nós não muda nunca. Não muda nada. Isso pra não tem como mudar. Biologicamente falando, não biologicamente não tem como X mudar. é XX, XY é XY. Não tem que mudar. Biologicamente não tem. O resto, tirando isso, porque o resto o Bolsonaro, é tudo enrolação, enganação. o bolsonarismo, né, o Bolsonaro, não o bolsonarismo, o Bolsonaro, ele se manifesta contra, né, a homossexualidade. Não, cara, isso foi uma fala infeliz, tá? Que eu sempre falo, as pessoas se apegam. O que ocorre é o seguinte: quando você tem um adversário um pouquinho mais forte que você se apega nos erros. Isso eu estou falando, inclusive, esporte. Você, na tua vida de dia a dia, se o teu adversário, você procura os defeitos. Ou seja, eu entro em campo jogar bola, o técnico procura olhar os defeitos do time adversário para que ele possa agir daquela forma. No caso do Bolsonaro, o que os adversários do Bolsonaro se apegam é em alguns erros que ele cometeu. Mas, olha aqui, ó, a homofobia, ela não existe. Mas daí por que dentro do conceito geral. Mas daí por que pro Bolsonaro ele pode cometer alguns erros? Mas, por exemplo, o Beto Richa não pode ter cometido alguns erros? Pode, com certeza. Eu sempre falo o seguinte, eu sempre coloco eu falei no Beto Richa para não falar o nome do Lula. Porque senão daí as pessoas vão pensar que eu sou Lula, que eu sou de esquerda. E eu não sou de esquerda, sempre fui do lado oposto. Também não concordo com a direita. Eu tenho ideologia e sempre tive ideologia, por isso que eu não... É um direito que te assiste. Lógico. Né? Então, mas é bacana conversar assim abertamente com vocês, porque nunca ninguém, às vezes, tem a coragem de fazer as perguntas que eu estou fazendo para vocês. Veja, mas pode fazer, e faz bem aqui isso. nessa mesa o Requião Filho. Também. E Fantástico. eu gostei de conversar com ele. Gostei de conversar com o menino. Sabe o raciocínio dele, como ele vê a política... Um discernimento imenso nas coisas. É que a colocações. Naná, as pessoas não podem confundir também, que a Naná, hoje, ela é uma entrevistadora. Né? Ninguém pode confundir a Naná também. Porque ela
tirou uma foto com o Requião filho, depois ela tirou uma foto com o Requião pai. Depois... Ninguém pode confundir a Naná, porque hoje a gente tem que abrir os microfones para os dois lados, ou se tiver 3 lados, ou se tiver 4 lados, é que as pessoas às vezes confundem. Naquela fala que gerou uma polêmica com a tua presença aqui no estúdio, você faz parte. Nós sabemos da tua defesa em nome de Felipe Barros. Sim. Né? Nós sabemos também que a Naná ela pode não concordar com a sua mesma defesa e eu também não concordar com a mesma defesa. Sim. Né? Mas eu acredito que seja sempre o único só objetivo, o bem do nosso país. Sem dúvida. Sim. Né? Agora, eu vejo aí, agora eu vou fazer uma pergunta boa aí para vocês. Eu sei que Naná Bottom esteve o ano passado nas eleições com Cristina Grêmio. Sim. Sei que você, né, sempre esteve com o Felipe Barros. Nós temos aí uma briga de direita muito grande por uma vaga no Senado o ano que vem. De um lado, um concorrente fortíssimo, Felipe Barros. Do outro, com mais de 390 mil votos, Cristina Grêmio. Nas urnas, né, Cristina se mostrou mais forte, mas era um outro cargo, era outra eleição. Enfim, cada eleição é uma eleição. Eu quero saber o seguinte de vocês. A direita não comete mais um erro em lançar 2 candidatos do mesmo lado para a mesma disputa? Eu acho que não, porque nós precisamos de ter 2 senadores de direita lá. Nós precisamos de 2 senadores Mas de daí vai direita. ter 3, porque o Moro já está lá. Não, o Moro vai sair ao governo. Mas será que ganha? Bom, aí é outra conversa. Estamos falando de senador, né? Olha, seria um sonho utopia. Não, mas ele deixa de ser senador só se ele ganhar. Se ele não ganhar, continua mais um de direita, né? Sem dúvida. Mais não, ou menos. Não sei, mas eu acho assim. Mais ou menos. Você não Mas eu concorda acho que o Sérgio que Moro é de entre- direita, Cláudio? Vou deixar ela responder Olha. depois. Eu te respondo. Eu vou falar de Sérgio Moro depois. Eu acho que a gente precisa pensar melhor. Seria uma utopia, um sonho da minha cabeça fazer com que nossos 2 candidatos de direita trabalhassem juntos, para o bem do povo. Quem vota no fulano, vota na ciclano. Eu acho que deveria acontecer, mas eu acho que é isso que estraga a direita. Porque nós temos que eleger 2 de direita. Vai estar lá, Felipe e Cristina, por exemplo. Esses 2 exemplos. A dificuldade aí é fazer com que esses 2 trabalhem juntos. Isso ia ajudar muito a gente da direita. Nana, você é casada, né? Sim, É seu primeiro casamento? é meu 2º casamento. Seu segundo casamento. Eu vou te fazer uma colocação que talvez seja a mesma. Você conseguiria hoje ir jantar com os seus 2, com o seu ex-marido e com o seu atual marido? Nem morta. Então, Nana, a política é isso. É aquilo que eu te falei momentos antes dos bastidores. A gente tem que escolher um lado. Não, mas eu acho que, para o bem, a gente não, o nosso o eleitorado brasileiro, nós estamos cansados de ver briga na política. A última eleição para prefeito foi uma tristeza. Foi um nojo. Foi pesado, foi feio, eu não gostei, eu não queria ter visto aquilo. E eu gostaria que a política nacional, já que se nós tivermos só 2 candidatos de direita, dentro da minha cabeça de tia do Zap aqui, que eu sei que não sou só eu que trabalho assim, eu acho que tinha que ter aí uma conversa, tinha que ter combinado para a gente fazer campanha para os 2 juntos. É porque você vai trabalhar para o Felipe, você não quer. É porque você vai para a Cristina. Então, detesto esse tipo de coisa. Eu quero ser livre. Se eu quiser votar no Felipe, eu vou votar no Felipe. Tá. E se eu quiser votar na Cristina, eu vou votar na Cristina. Se eu quiser votar nos 2, eu vou votar nos 2. Por que os 2 não podem trabalhar junto? Isso aí o quê? Sonho da minha cabeça? Loucura? Em 2018, nós tivemos vários candidatos de direita ao Senado. Beto Richa era candidato, foi preso, teve todo aquele problema. Roberto Requião estava muito desgastado, né? E, por isso, as pessoas deixaram de votar em Roberto Requião e Beto Richa e acabaram elegendo o Flávio Arnes Isso. e o Oriovisto Guimarães, Exato. que tem mostrado aí que eles não nasceram para a política e muito menos para ser senadores. Né? Estão fazendo um trabalho pífio no Senado Federal e ainda bem que nós temos o barulhento
Sérgio Moro, porque ele é barulhento. O Sérgio Moro é barulhento. Ontem arrumou uma Ele faz confusão. som de Não, pato. ele é barulhento. Não, ele é barulhento. Ele gosta de fazer um barulho. Então, aí, o barulho que ele está fazendo lá, ele está agitando a nossa representação paranaense no Senado. Mas poderia ser muito mais forte, né? Nós tivemos aí a participação nessas eleições de 2018, concorrendo ao Senado, de Paulo Martins, que hoje é vice-prefeito de Curitiba. Paulo Martins, belíssimamente votado, com 1.200.000, quase 1 milhão de votos, né, Cláudio? Mais de 1 milhão. É mais 1.200.000, cento e pouco, quase 1.200.000, né? E pouquinho, né? Agora, fica aqui a pergunta para vocês. Vocês creem e acreditam que quando sai bastante candidato do mesmo lado, ou com a mesma ideologia, ou com a mesma forma de pensar, divide voto ou cada um individualmente tem o seu próprio voto? Depende da eleição. Para o Senado agora é um cenário. Nós tínhamos que unir para poder fortalecer. O Agora, Felipe é amigo no da caso Cristina? de outros, O Felipe é amigo da Cristina? não sei. Não sei. Bom, Tu Faço terminou? ideia. Eu vou, O deixa, Nivaldo acabou de me ligar, eu tinha que perguntar. deixa eu vou tentar entrar mais ou menos na ideia. O cenário da eleição de 2022, ele teve um caminho um pouco diferente do normal. Nessas eleições 2026, que se aproxima aí, serão 2 senadores. As eleições para senador, ela é objetiva, né? Ela é majoritária, né? Não é proporcional, então é qualitativa. Cada um faz a sua campanha. São dois candidatos. Por que eu defendo o Felipe Barros? Não só por ele ser indicado pelo Bolsonaro, né? Agora, eu vou colocar. Quanto a Cristina Grêmio, eu pessoalmente não tenho nada contra ela. Por que eu fiz campanha, não fiz campanha para ela, fiz campanha para o Paulo Martins, quero deixar claro para o Paulo Martins aí, e consequentemente para o Eduardo Pimentel. Porque é o seguinte, primeiro porque ele era indicado pelo Bolsonaro. Segundo, porque eu fiz campanha para ele para o Senado, de rua, de adesivo, de entrega. Eu acredito e continuo afirmando, né, que o Moro não nos ganhou. Nós perdemos para eles. Né? Por que nós perdemos para o Moro? Porque o Moro tinha um nome já estabelecido e nós, como bolsonaristas e do Senado, né, Moro acabou fazendo o quê? Acabamos nos descuidando, né? O Moro tinha um nome mais acessível. Na campanha de rua, que eu tive de rua e tal, tinha casos cidades que o pessoal não conhecia o Paulo. Mesmo o Paulo tendo um serviço, um prestado na Câmara Federal, fantástico. Por quê? Porque nós divulgamos, talvez, com algumas falhas, o nome do Paulo. Paulo Martins. Para mim, que seria um excelente senador. Porque o Moro, o Alexandre até saiu aqui, o Moro não disse por que foi lá. O que ele foi fazer lá, a não ser abraçar o Flávio Dino, certo? Fora abraçar o Flávio Dino, o que ele foi fazer lá? Na CPI de 8 de janeiro, ele não teve função nenhuma. Né? Quando ele abre a boca lá, ele é como é que se diz, afogado pelos outros, sufocado pelos outros, né? Por que eu sou Felipe Barros e não fui e não sou Cristina Grêmio? Porque assim, eu acho que cada um tem que ter a sua função. Entendeu? O Paulo era um político que poderia ter feito diferença no Senado. Nós votamos, eu não, mas as pessoas votaram. Deputado. Exatamente, excelente deputado, maravilhoso. Teve à frente lá da comissão especial do voto auditável, teve à frente lá, foi ele que foi o primeiro cara a vencer o PT, à esquerda, na questão do imposto sindical. Então era um cara maravilhoso. O que aconteceu? Nós perdemos para um nome que estava em evidência. Por isso que eu falo, por isso que eu digo, a gente tem que ter cuidado, a direita tem que ter cuidado no momento da escolha. Veja bem, o Felipe Barros hoje, presidente da Comissão Internacional, né, de Desenvolvimento lá,
e foi um deputado federal maravilhoso no primeira gestão, agora ativo, votou sempre para o lado da direita, né? É um cara bolsonarista, acredita nos mesmos conceitos que o nosso, e é um cara preparado, formado em direito, tem uma família Tem experiência, tem lá, experiência lá dentro. Qual o perigo de você colocar hoje, se saísse, por exemplo, que eu acredito que não, que saísse hoje Ratinho Júnior, Felipe Barros, Cristina Grêmio, Requião, se vai ver, Dito, Requião mais o Dallagnol, O Álvaro Dias. o Álvaro Dias, de todos esses, a única pessoa que não tem a mínima experiência política é a Cristina Grêmio. E é jornalista, entendeu? Eu acho que está na hora da gente ter um conceito diferente de candidato. Ter pessoas que tenham realmente função. Está lá o Moro, um ex-juiz que era acostumado a mandar, porque um juiz é um deus. Ele define o certo e o errado independente da situação, né? Ele é um deus. Ele não tem ninguém acima dele, né? Ele definiu, foi isso que aconteceu com ele de ministro da Justiça no Bolsonaro. Nós fizemos uma bobagem, fizemos o Bolsonaro e quase que ele derruba o governo Bolsonaro com a saída dele. Mas então, por que eu te digo? Hoje, o mais preparado pro lado da direita, para o Senado da República, chama-se Felipe Barros. Eu discordo, mas eu gosto do Felipe. Eu acho que ele é preparado, sim. Não estou falando que não estou indo contra você. Não, sim. Em relação a Cristina, você falou sobre não ter experiência, tá? Eu falo por mim. Eu sou uma mulher que não tem experiência, mas eu sei que eu sou capaz de fazer o que eu quiser fazer. E a Cristina, ela é uma mulher extremamente competente quando ela decide fazer alguma coisa. Então, hoje eu saio em defesa da Cristina. Isso é verdade. E eu sei que ela vai ser capaz. Se ela for eleita, que eu espero que ela seja, ela vai ser valente e competente para assumir esse cargo com honra. E também, uma coisa que eu acredito, que não é só o candidato, é uma equipe. Ela precisa se rodear de uma equipe boa. Te pergunto, ela tinha equipe? Não. Para a prefeitura? Infelizmente. E será que não vamos conseguir, vai seguir o mesmo conceito? Está diferente agora. Então, eu acredito que a Cristina tem grande chance e que, se ela ganhar, ela vai fazer um excelente trabalho, né? Então, está acabando o tempo aí, meu amigo? Acabou já. Ai, que pena. Acabou já. Estava boa a conversa. Nana Bottom, na próxima, você vem no meu programa e nós vamos falar sobre a entrevista sua com Paulo Martins, e daí você vai contar para os ouvintes do programa Alô Paraná o que rolou nessa conversa quando você perguntou sobre a cassação da chapa de Eduardo Pimentel. Mas essa, sem nenhum spoiler, no meu programa, Nana Bottom vai falar sobre essa entrevista maravilhosa dela com o vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins. Nana, muito obrigado por deixar eu participar do seu programa. E de troca, você vai participar do meu, tá? Tá bom, me siga nas redes sociais, no Instagram, @tiasetios do Zap. Aqui no canal do YouTube é a Tia Pod, com D mudo. Me sigam lá, dê like, compartilhem. Se inscrevam. Cláudio, um grande abraço. Obrigado por esse debate e até a próxima. Obrigado. E só uma observação. Isso não vai virar em nada. É só para fazer firula, esse negócio da chapa do Pimentel aí. Muito obrigado a todos vocês. São 5 horas mais 2 minutinhos. Agora fiquem aí com o programa Fala Turma com Luan Azevedo. Eu, Alexandre Domingues, encerro aqui agora o programa A Tia Pode com Nana Bottom. Foi uma alegria estar com vocês na tarde dessa sexta-feira. Lembrando que eu só estou de manhã aqui, mas hoje foi uma alegria muito grande. Muito obrigado. Eu fui! Nós foi. Nós foi.